boa noite a todos. Sou Edson Jasper, trabalhador da Fraternidade Espírita Candeia de Maria. E é com grande felicidade que estamos aqui mais uma vez para fazermos uma reflexão na noite de hoje, fevereiro de 2021. Para esse fim eu trouxe aqui o livro dos Médiuns, que faz parte do Pentateuco Kardeciano, e temos aqui uma pergunta do item 175, onde Allan Kardec fala sobre os médiuns curadores, né? Então temos aqui uma pergunta e vamos ver a reflexão sobre a resposta da pergunta. E ela diz assim: pode obter-se curas unicamente por meio da prece? Aqui, quando ele está fazendo essa pergunta, ele está falando em curas físicas, cura do corpo, porque é dentro do contexto do capítulo, né? E a resposta então diz: sim, se pode. Mas ela complementa: desde que Deus permita. Pode-se alcançar a cura apenas através da prece, desde que Deus permita. Pode-se dar-se, no entanto, que o bem do doente esteja em sofrer por mais tempo, e então julgais que a vossa prece não foi ouvida. Então, ela tem três contextos a resposta. Primeiro, ela afirma que podemos encontrar a cura física através da prece. Aí ela vai afirmar que isso só pode quando Deus o permitir, mas quando também esta pessoa que estiver no processo de doença, isso não fazer parte de uma expiação, de uma prova, e que ela possa então estar se libertando disso, até se foi uma prova que ela já tenha vencido, né? Mas muitas vezes o melhor para o doente é permanecer doente, ou muitas vezes o melhor para o doente é desencarnar através dessa doença. E nós não sabemos o que é melhor para nós enquanto espíritos. Quem vai saber isso é Deus. E Deus, sendo justo e bom, Ele faz o que é melhor para o ser, para o espírito, e não para a matéria, que é passageira, que é transcendente, né? Porque o ser humano ele vai acabar burilando a alma justamente no sofrimento. E se não fosse assim, nós não precisaríamos estar aí passando a sociedade por essa pandemia. Ela simplesmente veio como uma doença que vem para alguém, por uma necessidade. A gente não tem como compreender. O Espiritismo ele tem pergunta para tudo, mas não respostas para tudo, né? Mas a gente entende que muitas coisas nos fogem ao nosso sentido dentro da posição onde Deus sabe justamente o nosso plano. Deus conhece, vamos se dizer, o planejamento que o Edson tem para essa existência. Eu estou apenas no meio dele, mas Deus conhece o objetivo, o fim dele, qual é o propósito. E para isso, de um modo ou de outro, eu posso necessitar passar por algumas dificuldades, né? Nós vivemos ainda no mundo de provas e expiações, no momento de transição, onde está escancarado aí, por todas as informações que a gente já tinha anteriormente, pelas informações que estão chegando novas, de fontes mediúnicas confiáveis, um exemplo de Valdo Franco, e esse estar de sociedade no momento é tudo planificado, é tudo planejado. Quem está no comando é Jesus, do orbe terreno, né? Do Brasil é Anjo Ismael. Então está tudo dentro de um propósito, não está nada a perder de vistas, né? Mas o porquê eu busco esse assunto aqui? Tem mais uma referência que ainda quero falar antes do motivo de buscar o assunto, que está em Maria João de Deus, a mãe biológica de Chico Xavier, no livro Cartas de uma Morta, onde ela conta das atividades da colônia onde ela está pós-morte, né? Ou na vida após a vida, né? Porque a morte simplesmente é o desprendimento do veículo físico, do corpo, da alma a qual somos, né? Então a alma liberta-se desse corpo, então a vida após a vida. Porque a morte é um termo que na realidade eu acredito que um dia irá até ser destituído, né, do nosso vocabulário de sociedade, a morte no sentido de não existir mais, a morte no sentido de fim, porque até o corpo físico, hoje a ciência quântica já sabe que esse corpo físico ele também não se perde, né? Ele apenas se transforma, energias, átomos e moléculas, né? Então Maria João de Deus, onde ela está nesta colônia, ela diz que uma das prioridades daquela colônia é receber as preces das pessoas aqui na Terra.
e sejam essas pessoas, qualquer pessoa, criança, idoso, adulto, não importa, né? Eles recebem as preces. Ela diz que algumas preces chegam à colônia, outras preces passam como jatos de luz pela força da oração que tem, pela emanação da fé que tem na prece, né? E passam das colônias deles, buscando respostas ainda em ambientes superiores. E todas essas orações que são recebidas são todas analisadas dentro do seu mérito e do seu demérito. Olha o que ela está dizendo. Todas as orações são recebidas e analisadas dentro do mérito e do demérito. Demérito é o quê? De repente eu posso estar pedindo algo que eu não tenho merecimento para aquilo. Ou de repente eu posso estar pedindo algo que aquilo nem vai ser bom para mim, aquilo vai ser ruim dentro da existência e do plano que Deus tem para o Edson, né? Então a gente tem recebido este ano, o ano agora de 2020, muitas solicitações de prece, né? Um pouco porque as casas estão também com atividades diferenciadas, né? As casas estão assim um pouco mais restritas no seu funcionamento e as pessoas buscam a prece. Mas o maior pedido de prece é justamente para a cura do corpo físico, né? E por isso que a gente começou com essa pergunta aqui. A gente pode encontrar a cura? Até pode, mas quando Deus o permitir. Só que a gente fazer prece em desespero, será que adianta? Quais serão aquelas preces que Maria de João de Deus alcança a colônia dela? E quais são as preces que passam da colônia de Maria João de Deus? Quais será que são, né? O que há de diferente? Será que são as palavras ditas? Será que é o poema? Será que é o tempo de oração que se faz? Passar assim horas rezando? Será que a posição, se eu estiver de joelho rezando, se eu estiver... ou se seja uma oração feita num templo, uma oração feita na natureza, nada disso importa para essa oração chegar lá. O que importa é a emanação de fé que evocamos na nossa oração. A oração, ela não são palavras. A oração não é o tempo. A oração não é o lugar. A oração não é a posição. A oração é o estado que a pessoa alcança ao parar a submeter-se a si próprio, a analisar-se a sua própria consciência, a perceber em si como está, para daí emanar sim a energia através de uma verbalização, através de um pensamento, através de um olhar e uma contemplação à natureza. E com essa súplica, então, emanar essa energia para as dimensões superiores, buscando assim o contato, aonde Jesus nos diz no livro Humberto de Campos que temos todos nós um altar dentro do nosso próprio coração, aonde Deus responde todas as nossas intercessões. Só que nós precisamos alcançar esse coração. E a gente não alcança isso no desespero. Não alcança. Se eu estiver em desespero, eu não irei alcançar essa atitude, essa ressonância com os espíritos superiores. Eu preciso acalmar, eu preciso confiar, eu preciso acreditar no Pai, porque as crianças, quem não se fizer como criança não alcançará o reino de Deus. E a criança, como disse o meu amigo Paulinho, do Operários do Bem, já desencarnado, em uma palestra que certa vez escutei lá, o que significa esta passagem, que ninguém entrará no reino de Deus que não se fazer como criança, porque a criança confia no pai, a criança confia na mãe. Ela não tem dúvida se vai ter alimento, ela não está preocupada se ela vai ter dinheiro para pagar a luz, ela não está preocupada com coisas assim, ou não estava, mas nós mesmos hoje estamos vendo crianças pequenininhas preocupadas com Covid, porque essa onda de medo, que é uma energia, que é um combustível, justamente para todas as coisas inferiores, que nos tira a nossa própria imunidade, a gente está vendo sendo colocada até no coração das nossas crianças, que acompanham noticiários, que acompanham comentários à mesa apenas sobre coisas nefastas, mas não deveria. A gente deveria ser essa criança que confia no pai, que confia na mãe. No pai que pega uma criança para brincar, joga para cima e agarra nos braços, e a criança adora, ri, brinca, porque ela confia que o pai vai se sustentar,
vai a sustentar nos braços. Mas quando a gente fica maior, experimenta jogar para ver se a gente já não se agarra em alguma coisa, né? Então, a atitude da prece é esse estado que necessitamos para alcançar. A prece mais forte por alguém que a gente ama é a nossa prece. Não é a solicitação simplesmente reza, 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 e de repente eu estou a rezar, eu estou parando e fazendo a minha parte. Quanto tempo da minha vida, do meu dia a dia, das 24 horas do dia, dos 7 dias da semana e dos 30 dias do mês, eu estou dedicando a Deus. Eu estou dedicando à espiritualidade. E isso eu não estou falando se disser, não, mas o centro está fechado, a igreja também não está funcionando. Não é essa a parte. É a parte que você para de pensar nas coisas do mundo e começa a pensar no espírito. Começa a mentalizar algo de bom, começa a emanar boas energias. É a hora que alguém vem em súplica e você para escutar. É a hora que você vê um noticiário que não está te fazendo bem, você vai lá e muda de canal. É fazer a prece antes do alimento em agradecimento. É agradecer as pessoas que estão te servindo. Então, quanto tempo da nossa vida nós estamos dedicando para estarmos querendo utilizar essa ferramenta que Jesus nos ofereceu, que é a prece? O Pai Nosso, que é uma simbologia, que é um resumo de como fazer a prece ideal. Só que ela tem que ser dita com as palavras do coração. Se eu de falar mecanicamente, não é nada, é simplesmente um mantra saindo da minha boca. Não adianta eu fazer 50 Ave Maria. Vale a pena eu fazer uma Ave Maria de coração, bem feito. Que eu me conecte. Calderaro, nas obras de André Luiz, no Mundo Maior, nos diz que nós temos 3 estágios do cérebro. E a ciência também nos diz isso hoje. Lóbulo reptiliano, límbico e lóbulo frontal. E ele compara esses 3 lóbulos a um castelo de 3 andares. Primeiro, segundo e terceiro andar. No primeiro andar estão as noções nossas do dia a dia, do cotidiano, do instinto, a respiração, a alimentação, a sede, as necessidades fisiológicas, e está o desejo também, porque o desejo é do instinto. No segundo andar já predomina a vontade, que é diferente do desejo. Desejo é o ato de necessidade de sentir, e a vontade é o ato de refletir sobre aquele desejo e ver o que eu irei fazer com ele. Se ele vai me trazer algo de bom ou de negativo. Mas é onde queremos chegar, que no terceiro andar, que só os humanos têm, porque os animais ainda não têm esse terceiro andar, é o lobo frontal. É onde ali emanamos as noções superiores. É ali onde podemos receber a energia do mundo espiritual superior. É onde precisamos chegar para que conseguimos receber e ter um contato da equipe espiritual positiva. Então, porque eu falei que a gente precisa sair do desespero? Porque se eu estiver no desespero, eu estou lá no primeiro andar. Provavelmente que o meu guia espiritual está do meu lado, querendo me ajudar, e eu não o escuto, eu não o alcanço. Então, ele tem que pegar alguém por fora que esteja mais equilibrado para vir me acalmar. Então, a prece, meus queridos amigos, ela é uma riqueza que temos. Está a todos, é apta. Mas é necessário a gente entender um pouquinho sobre a prece. É necessário a gente estudar um pouquinho sobre ela. Porque se nós mesmos, espíritos milenares, de vidas e existências passadas, neste momento, com todas as informações que temos, com tudo que já nos foi oferecido, não despertarmos nessa existência atual, com certeza teremos ainda muito ranger de dente, muitas lágrimas e muito sofrimento. Não porque Deus é injusto, não porque Deus não escutou nossa prece, mas porque nós resistimos em abrir o nosso coração,
Nós resistimos em deixar um pouquinho da vida mundana para dedicarmos um pouco a Deus. Se Deus está para nós, desde os milenares, aonde sequer existíamos como átomos, por que nós não podemos estar um pouquinho sequer para Ele? Um pouco sequer. Vamos refletir um pouco. Vamos tentar sair dessas energias turbulentas. Vamos fazer a nossa prece antes de pedir solicitação de prece. Quando pedirmos prece por alguém, vamos rezar por ele também. Vamos fazer essa ponte. Vamos criar, além da prece, uma mentalização positiva que o nosso planeta precisa muito. Uma mentalização de confiança, uma mentalização de otimismo e uma mentalização de agradecimento. Pai João de Arruanda, para encerrar, nos fala no livro Sabedoria de Preto Velho, que se alguém quiser fazer o corpo fechado, fechar o corpo mesmo e não receber energia negativa nenhuma, ele dá uma receita. Tem um método disso acontecer. Nada te atingir de negativo, nem de energia, nem de ruim, nem de doença, você fecha. Essa energia é a energia da gratidão. Então vamos parar de nos queixar tanto, de buscar culpados pelaquilo que não está bom, e vamos agradecer pelo 2020. Vamos agradecer pelas pessoas que conviveram conosco e a gente pôde conhecer mesmo que ela não esteja mais aqui. Tive várias pessoas que desencarnaram, conhecidas e amigas em 2020. Ao invés de eu chorar por elas não estarem aqui hoje, eu agradeço por ter tido tempo de conviver com elas. E vamos lembrar das coisas boas que tivemos com elas. Elas já estão nesse momento na mão da espiritualidade. Já passaram aquilo que nós precisamos passar. Nós ainda estamos aqui. Mas elas já passaram, já venceram. Estão do lado de lá. Então vamos emanar lembranças positivas, que está sendo muito necessário. Meus amigos, a reflexão de hoje talvez foi um pouco mais emotiva, mas eu acredito que necessária para os dias que estamos vivenciando, né? Mas cada dia é um dia novo. A mesma certeza que temos que amanhã de manhã o sol irá renascer, a gente tem que ter que Deus está de mão dadas conosco, que Jesus é nosso mestre, nosso modelo e nosso guia, e que nós vamos evoluir, e evoluir sempre, evoluir sempre. Essa é a nossa natureza, evolução. Cabe a cada um de nós saber quanto tempo queremos para evoluir. Queremos sofrer um pouquinho mais? Ou queremos ir um pouquinho mais depressa? Quem quiser um pouquinho mais depressa, ajude alguém aí contigo. Que sozinho ninguém evolui. Ajude alguém. Olhe para os lados, olhe para trás. Sempre tem alguém precisando de alguma coisa. Dê a mão. Dê a mão a esta pessoa. Que com certeza a gente vai se reencontrar. E vamos agradecer por este momento, por essa existência, por esta vida. Meu abraço a todos. Fiquem com Deus. E até a próxima quarta-feira nesse mesmo canal.